eu sou a Beta, nós somos o Colo de Mãe. Eu sou mãe de 2 adultos e um pequeno de 8 anos, dentro do espectro autista. Nós somos 2 mães típicas e atípicas. E essa é a Débora. Olá, eu sou a Débora, sou mãe do Teodoro, um adolescente de quase 16 anos, e sou mãe do Benjamin, um menino de 4 anos que está no espectro. A gente criou esse podcast para trazer mais informação, dividir um pouco o conhecimento que nós temos com os nossos profissionais convidados e trazer um pouquinho a visibilidade das mães atípicas que sempre nos falam que nós representamos elas, que elas têm muito a falar. Então, a gente criou um projeto para conseguir fazer um acolhimento para essas mães que acabam ficando muito solitárias. É um mundo muito ingrato, às vezes, para a maternidade atípica. E, ao mesmo tempo, trazer informação para a sociedade sobre autismo, terapias, planos de saúde, todo o universo autista. Questões relacionadas à escola, que é uma das dificuldades mais prementes que a gente tem, e muito isso também, né? Essa dificuldade da visibilidade, né? Então, mesmo quando a gente foi criar esse projeto, a gente foi pesquisar podcasts informativos sobre autismo, sobre neurodivergência. Então, ainda é um mundo muito pouco falado. A gente está falando de uma prevalência que aumenta exponencialmente. A gente está falando do CDC nos trazendo dados a cada 3 anos, de aumento exponencial mesmo, e uma pauta que ainda é pouco visível, pouco trabalhada em termos de informação e principalmente em termos de acolhimento. Por isso, os 2 braços do Colo de Mãe, né, Beta? Um braço de acolhimento, um braço voltado a receber essa mãe, e um braço informativo, porque a gente realmente acredita que uma mãe informada, uma mãe com acesso à ciência, uma mãe com acesso à ciência mesmo, né? É uma mãe que vai lutar melhor, é uma mãe que vai lutar com mais potência. Hoje a gente trouxe a Marta para abrir a nossa série de podcasts. A Marta que está com a gente no processo desde o início, desde da gestação do Colo de Mãe. Beta, quem é a Marta? A Marta é maravilhosa. Nossa neuropediatra, doutora em ciências e especialista em transtornos atípicos do desenvolvimento e mãe de 2 guris maravilhosos, principalmente, né? A Marta sempre esteve conosco, né, Marta? Desde o início, acolhe as nossas famílias num cunho social, acolhe as mães também. Tem uma questão de trabalho com muito acolhimento, com muita informação a essas famílias, né? Como neuropediatra, que hoje em dia falta muito. Então, é um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer fazer parte desse grupo. E como eu já falei para vocês, fora daqui, sempre que eu puder ajudar, da forma que for, eu estou super disponível, tá? Então, estou bem empolgada de fazer parte desse primeiro episódio aqui com vocês. Gente, então, a gente, quando foi fechar essa pauta, a gente imaginou fazer uma série de programas, uma série de episódios que nos dessem uma instrução, que nos dessem um caminho para a mãe mesmo vulnerável em relação à informação, que somos praticamente quase todas nós. A Marta faz esse trabalho efetivo com as mães vulneráveis socialmente, e aqui a gente está falando de vulnerabilidade de informação, exatamente por aquilo que eu me referi há pouco. É uma pauta que, tirando 2 ou 3 grandes apresentadores com filhos no espectro e que, né, não existe. Então, quando a gente imaginou esse primeiro programa, a gente disse, vamos começar literalmente do início, né? A gente gestou filhos, a gente está falando de uma patologia invisível, a gente está falando de algo que não vai aparecer em nenhum exame, a gente está falando de gestações que correram super bem, a minha correu super bem, a da Roberta também. A gente está falando principalmente de crianças muito desejadas,
né? Para que não haja nenhum tipo de equívoco quando a gente inicia essa fala em relação a isso. Crianças, o filho da Roberta foi tentado durante muitos anos, o meu filho foi tentado. Então, estamos falando de gestações muito felizes, muito alegres, de maternidades também muito felizes. Sem depressão, né? pós-parto. Sem depressão pós-parto, sem puerpério, com grandes dificuldades, com amamentação, enfim. Mas estamos falando também de 2 crianças que desde muito cedo apresentavam sinais. E que sinais são esses? Sinais que toda e qualquer mãe consegue localizar através da carteirinha que recebe no hospital público, no hospital privado, no posto de saúde, durante o acompanhamento gestacional. A carteira de vacinação, né? Ali você vai encontrar a idade esperada para o seu filho virar, para o seu filho engatinhar, para o seu filho balbuciar, para o seu filho... Então, Marta, a gente quer começar desse início mesmo. Eu tô com o meu bebê em casa, o meu bebê tá mamando, o meu bebê tá com cólica, como todos os bebês, o meu bebê tá indo ao pediatra, o pediatra diz que tá tudo muito bem, a mãozinha é redondinha, o pezinho é uma delícia, o cheirinho é maravilhoso. Mas o meu filho não está sentando. Mas o meu filho está fazendo um contato visual mais prevalente ou mais próximo com objetos do que comigo. Ele está se encantando mais por luzes do que por mim. Ele está mamando e evita me olhar. Ele está com dificuldade para ficar no chão. Né? Um lugar que tipicamente as crianças adoram, porque elas têm a movimentação livre, elas podem virar, elas podem explorar, elas podem se arrastar. Ou mesmo ele chora demais, ou chora de De menos, exatamente. Né? Mostrando uma hiporresponsividade ou uma hiperresponsabilidade. Com quanto tempo de atraso, o que pode acender a minha luz? Com quem que eu falo? O que eu faço ao localizar qualquer um desses eventos disponíveis na carteira e que eu não vejo acontecendo dentro da minha casa? De novo, obrigada, seja bem-vinda, vamos lá. Bom, de novo agradeço o convite e acho que só esse assunto diagnóstico precoce daria alguns podcasts, porque tem muito assunto aí, tá? E eu acho que antes da gente falar dos sinais, eu vou tomar aqui a liberdade de trazer essa conversa para um pouquinho mais para trás ali, que é a questão da vontade de ter o bebê, que é uma coisa muito equivocada ainda, né? Psicanaliticamente falando, hoje se sabe que o transtorno do espectro autismo nada tem a ver com o bebê ser desejado ou não, e agora a gente está falando de ciência mesmo, né? E isso já está comprovado cientificamente que não existe essa relação, que é a relação da mãe geladeira ou da mãe que não quis ter o seu filho. Eu acho isso um ponto importantíssimo. Não tem a ver com a vontade de ter aquele bebê e com a vontade de ser mãe, independente da criança ter sido programada ou não. Isso não existe essa relação. Um outro ponto que é, antes da gente entrar nesses sinais, que eu acho que é importante, é assim, fatores de risco. Muitas pessoas perguntam isso, e a gente acaba, como esse é um programa introdutório de um assunto que vai dar muito o que falar, eu acho que fator de risco é um ponto importante, assim. E não existem fatores de risco estabelecidos certos, assim, né? Existem suspeitas de riscos. Né? Baixa concentração de vitamina B12 na mãe, baixa vitamina D, uma gestação muito estressante, pais mais velhos, especialmente pai, mas não existe nenhum fator já pré-estabelecido que sim, tá? A não ser, assim, fatores de risco não, mas a não ser, assim, fatores genéticos. E aí sim, já existem alguns genes, né? Que estão relacionados ao diagnóstico de transtorno do espectro autismo, e não só ao diagnóstico, isso é importante,
Os genes que hoje são identificados, eles não são relacionados só ao transtorno do espectro do autismo, mas também a outras condições atípicas de desenvolvimento e, inclusive, outras condições não necessariamente só do espectro ou só atípicas. Por exemplo, a gente sabe que crianças com síndrome de Down, que é um diagnóstico que a gente consegue fazer precocemente na gestação, tem um risco maior de desenvolver o transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, existe essa questão genética que a gente costuma conversar com as mães em algum momento também, de investigar, até para pensar em próximas gestações ou para pensar em prognóstico, porque hoje, como tu colocasse bem, assim, o aumento do número de casos é exponencial e a gente tem que pensar em prognóstico. Tem muitas crianças do espectro na sociedade. Eles são muito diferentes, extremamente diferentes. Os filhos de vocês, com certeza absoluta, são muito diferentes, os filhos de vocês. Então, assim, tá, qual é o prognóstico do meu filho? Qual é o prognóstico do meu filho? São diferentes os prognósticos, né? E muitas vezes essa diferença de prognóstico, ela depende do gene envolvido. Ah, mas é sempre genético? Não é sempre genético, mas sim, na maioria das vezes. Lembrando que genético não é necessariamente hereditário, tá? Então, genético é uma mutação genética, pode ter sido herdada dos pais ou não. A gente tem mais ou menos esse valor de que até 92% são genéticos dos casos, mas que até 80%, 85% são hereditários. Então, não necessariamente é. E existe o que a gente chama de epigenética, né? Que é o ambiente influenciando aquele gene. O meio, né? O meio. Então, assim, a gente sabe de casos de famílias que têm um gene mutado, a família inteira. O pai tem características de TDAH, né? De transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno atípico do desenvolvimento muito relacionado ao transtorno do espectro do autismo. O irmão tem altas habilidades, superdotação, e o nenê que chega na família tem transtorno. Claro que e pode existir uma sobreposição de diagnósticos aí também. Isso explica os pais, às vezes, se autodiagnosticarem depois, né? Isso explica. O meu marido, ele acabou tendo diagnóstico após o TEL, e tu vê, é um autista, diagnosticado com 40 e poucos anos, que teve uma vida extremamente normal, né? Claro, com questões sociais e tudo mais, muito mais tímido do que o normal, extremamente inteligente, mas que não afetou a vida dele ser autista. Isso. Já no filho, o meio interferiu e veio numa questão muito mais grave. Não só o meio, mas muitas vezes a penetração do gene. Né? Então, tem a questão do meio e tem a questão da penetração do gene naquela pessoa. Então, a penetrância do gene, ela faz diferença em que diz respeito a sinais e sintomas. Né? Eu acho que é importante, Marta, desculpa te interromper, mas acho que é importante a gente trazer isso. O prognóstico não é limitado pela questão genética, você trouxe isso. O prognóstico é epigenético, é ambiental. Então, quando a gente fala em intervenção o mais precoce possível, a gente também está falando em mudar este prognóstico. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar sempre muito claro, né? O quanto a gente vai repetir isso em todos os episódios, o quanto a gente vai bater nessa tecla, em termos de saúde pública mesmo, né? Sim. Porque se a gente está falando de uma população que cresce tanto e a gente está falando em prognósticos mutáveis, em prognósticos que podem ter a sua estrada mudada através de uma intervenção adequada, através de um olhar adequado, né, do ponto de vista educacional, de saúde. As escolas também precisam se envolver nesses primeiros sinais, né? A gente sabe que aos 4 meses, hoje no Brasil, a licença maternidade termina. Mais de 90% das crianças vão à escola com essa idade. Às 7 da manhã e saem às 18. Quem vai localizar se esses primeiros sinais estão acontecendo ou não de forma adequada, muitas vezes não é a mãe. Muitas vezes é a professora. Muitas vezes é a cuidadora. Muitas vezes é a vizinha que faz, às vezes, de babá, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente traga isso de uma forma bem democrática e fale em sinais e fale em mudanças. Quando a gente está falando em prognóstico, gente, a gente está falando
em hipóteses, né? O prognóstico é uma hipótese de desenvolvimento que pode ser alterada mediante as nossas ações, mediante o que nós oferecemos para aquela criança em termos ambientais. E aí a gente está falando de uma escola mais rica, de uma escola que faz um trabalho de desenvolvimento com um olhar mais singular para aquela criança, de um médico que acompanha aquela criança mais de perto, de um médico, de um CAPS que manda aquela criança para uma avaliação de fono se aquela criança não está balbuciando. A gente está falando de investigar isso em termos sociais também, né, Marta? Eu acho que é muito importante que a gente traga isso, né? Essa questão é bem colocada, porque o que a gente viu agora na pandemia? Que muitas famílias começaram a nos procurar depois da pandemia porque conseguiram enxergar melhor seus filhos, que realmente eram crianças que passavam o dia fora, o final de semana corrido, pais trabalhando, e daí muitas sutilezas. Não tem como não ver 24 horas em casa, né? Exatamente. E às vezes o diagnóstico ele é formado por sutilezas. Nem todos os casos, e isso faz parte dessa nossa conversa, nem todos os casos são diagnósticos escrachados, que era o que a gente tinha aquela impressão antigamente. Para ser autista tem que ser não verbal, se balançar, rodopiar os objetos e não fazer contato visual. E isso é um exemplo do que a gente considera um autista grave, nível 3 suporte. Agora, quando a gente fala de casos mais sutis, a gente não tem essas características. E eles não deixam de ser autistas ou fazer parte do espectro. E certo? precisam um olhar muito apurado do médico. Sim. Né? Porque hoje o diagnóstico não se limita só ao neuro, né? Não, e isso eu acho que é um ponto, assim, Beta, desculpa te interromper, mas claro. eu acho que é um ponto muito importante. E, assim, as sutilezas do diagnóstico. Porque quando a gente tem uma criança, que nem a Debs falou, assim, tá amamentando, mas não tá fazendo contato visual. A maioria dos autistas, hoje em dia, que eu tenho de relatos no consultório, é que foram crianças que fizeram contato visual durante a amamentação. Então, esse não foi um dos sinais precoces. Até porque existe o autismo regressivo, né? Sim. Que são crianças que tiveram um desenvolvimento adequado, inclusive social, pessoal, de comunicação, até 1, 2 anos de idade, e daí tem a regressão do desenvolvimento. Deixam de falar. Foi o meu, né? Com 1 ano e 1 mês, parou tudo. Então, isso assim, tem estudos, Marta, isso está comprovado, existe mesmo. Então, existe o autismo típico e existe o autismo de regressão, é isso? Sim, existe. Eu não consigo dizer hoje, porque assim, são os estudos mais antigos, tá? Se tem alguma coisa nova, eu não estou a par. Eu não consigo dizer qual é a percentagem de diagnósticos de autismos regressivos ou não, mas isso é uma coisa muito clara pra gente na conversa com as famílias, né? Tem dias que eu atendo, sei lá, 8 primeiras consultas de crianças no espectro. Dessas 8, 4 têm história de perda de ganhos, né? Ganharam até certo momento e começaram a perder. E 4 não, crianças que nunca... Então, na minha estatística do consultório, eu diria que metade dos pacientes que eu vejo hoje em dia, que eu faço diagnóstico, seriam regressivos. Nas famílias que eu recebo também, é mais ou menos metade. E aí isso se dá muito relacionado à poda neural, né? Que é um momento que o cérebro, e isso é importante quando a gente está falando de diagnóstico precoce, e eu acho que a gente tem que agora entrar em marcas do desenvolvimento importantes, mas assim, a poda neural é um processo muito importante quando a gente está conversando sobre esse assunto. Por quê? Porque o cérebro é plástico. O que significa plástico? Significa maleável. Esse é um conceito importante da gente falar aqui hoje, porque esse conceito diz muito em relação à reabilitação, né? O que significa um cérebro que está em desenvolvimento, ou que é plástico, ou que ele é maleável? Significa que ele está crescendo em tamanho? Também. Mas especialmente que os neurônios que formam toda essa malha que é a parte funcional do nosso cérebro, eles estão em constantes encontros e desencontros com seus pares. Então, a gente tem um neurônio aqui, ele chega nesse outro neurônio, conversa, é aqui que eu vou criar raízes ou não? Não é aqui. Vou criar raízes com esse meu vizinho aqui. E é mais ou menos isso que é a plasticidade cerebral. É esse encontro e desencontro de neurônios. E em determinados momentos, e isso acontece
tá? A vida toda, diferente do que a gente imaginava antes, que era só na infância, não. Que era até os 6 anos. É. Daí vinha o terrorismo dos 6 anos. Exatamente. Hoje a gente sabe que, inclusive, idosos têm plasticidade cerebral, mas, obviamente, como a plasticidade da pele, ela é muito diminuída com a idade. Então, quanto antes a gente conseguir intervir, mais garantia de sucesso a gente vai ter nesse encontro correto entre os pares de neurônios. Tá? Mas não quer dizer que aos 6 parou. Não. Continua, né? Não. E esse encontro correto tem a mão do homem. Esse encontro correto tem a mão do homem. Então, isso eu acho que é muito importante. Muito né? importante. Porque se a gente pode promover o encontro correto, se a gente pode passar esse cortador de grama na ordem do crescimento do jardim, o façamos. Sim. E aí entramos de novo no mesmo assunto e que eu acho que a gente sempre vai ter que repetir aqui. A intervenção precoce altera a vida das famílias. A intervenção precoce altera a vida da sociedade. A intervenção precoce não altera só a vida do autista. Não. E enquanto você nos conta isso tudo, vai passando um filme. Eu não sei se na cabeça da Beta também, mas vai passando um filme na minha cabeça e eu vou pensando no Benjamin assim. E no quanto eu fui desacreditada e no quanto eu fui deslegitimada ao enxergar todos esses sinais. E o meu filho, diferente do filho da Beta, o Benjamin sempre apresentou muitos sinais, muito sutis, como apresenta até hoje, né, Beta? Muito sutis, mas muitos sinais. Então, como é delicado a gente estabelecer isso, né? Que a nossa voz também seja um parâmetro para a escola, que a nossa voz também seja um parâmetro para o médico, que a nossa voz também seja um parâmetro para toda a sociedade, né? Que a gente seja levada em consideração também quando a gente chega do nosso jeito e diz, os encontros não estão bons. Eu sinto que os encontros estão equivocados. A gente fala de outro jeito, mas Exato, é isso. Por isso que eu tô brincando aqui, né? Tu sabe que a descoberta do autismo do Theo foi exatamente isso. Tu descreveu agora bem certinho. Imagina que com 1 ano ele regrediu, ele teve sinais, obviamente que eu não sabia nada de autismo, mas ele tinha sinais já de bebê, mas muito sutis. E eu estava em casa, então eu consegui intervir muito com ele. Eu estimulava ele demais, então acho que até por isso os sinais foram menores. Mas aí tem um problema, Marta, que eu vejo. Eu fui a 8 neuros, né? Do plano de saúde, o melhor plano daqui da região, vocês conhecem bem. Na qual eu era a louca, né? Primeiro que a minha pediatra disse que ia rasgar o diploma se Teodoro tivesse autismo, porque os marcos de desenvolvimento foram impecáveis. Só que com 1 ano ele parou de reconhecer os avós, ele parou de falar, ele parou de olhar no olho. Em questão de 1, 2 semanas ele era outra criança. E eu tinha 3 filhos, né? Era meu 3º filho. Eu sei que a criança ela pode até demorar, que a gente sabe que não tem essa coisa de cada um tem seu tempo, mas ela pode até demorar a aprender algo, às vezes por falta de estímulo, mas perder não tem como, né? Eu já aprendi a falar e aí eu perdi a fala. Não. Algo aconteceu ali. A não ser que tenha alguma causa orgânica, que existem algumas que são diagnósticos diferenciais que tem que ser cuidado. Mas algo existe. Né? Tipo assim, uma criança 100% saudável, neurologicamente, fisicamente, não para de falar, não para de reconhecer as pessoas. E aí eu fui a 8 neuros, nos quais eu ia, e assim, não, ele realmente é autista, não vou te dar laudo. E eu não tinha laudo, ninguém nunca me encaminhou a uma terapia. A intervenção precoce aconteceu porque a gente foi estudar. O meu marido entrou num hiperfoco de ler tudo que podia, eu vi tudo quanto era vídeo que existia. Por isso que eu acho importante do nosso podcast, porque eu só achei vídeos muito pontuais. É alguém falando sobre aba, alguém falando sobre a parte neurológica, alguém não tem o todo, né? Nós não temos o todo hoje para uma mãe que entra vai na novelinha e aprende tudo, né? Isso. Foi o que a gente resolveu fazer aqui. Todos os capítulos. Todos os capítulos. Eu caí hoje no diagnóstico, se eu assistisse o YouTube aqui, eu vou embora. Eu sei para quem eu procuro. Então, o despreparo da classe médica me assusta muito. E, assim, o meu grupo de apoio de mães nasceu disso. Porque eu me vi procurando muitos médicos,
gastando tudo que eu tinha, que eu não tinha de dinheiro em terapias, porque eu tive que pagar, porque como eu não tinha laudo, eu não conseguia viabilizar, nem que o plano me desse, nem que o SUS me desse, então era particular. Então, e aí criamos o Te Apoio, né? Que é um grupo de apoio. Hoje a gente já tem praticamente 400 famílias. Então, assim, dessas 400, a historinha é sempre a mesma. Todas as mães que chegaram a mim, que a gente tentou... Eu antes, né? 6 anos atrás, a Débora veio logo depois para ajudar. Eu recebi essas famílias e eu resolvi que eu ia atalhar esse caminho para os outros. Porque, assim, ó, a grande maioria das famílias não tem o que a gente tem. Que é um estudo, um conhecimento de ir atrás. A grande maioria não tem. Não tem um médico. Tu vai chegar numa cidade de interior, não tem terapia, não tem médico. Então, assim, é muito difícil. E o médico teima na teoria de põe na escolinha que vai desenvolver. Isso como é um se a assunto... escolinha fosse fazer milagre. Eu acho assim, antes da gente falar da escolinha, eu vou voltar pro diagnóstico precoce. Vamos, pode voltar. Se empolga, a gente pode ir. Já daí não para de falar nunca. É que o assunto é o mesmo e vai indo, né? Claro. Porque eu acho que tudo que tu colocaste tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Assim. Então, primeira coisa, assim... os sinais. Então, quando a Débora colocou ali a questão da carteirinha, eu acho que esse é um ponto importante, tá? Então, a gente falou um pouco da gestação, dos riscos, obviamente, superficialmente. Eu estava falando da plasticidade cerebral e eu vou encerrar esse assunto, só concluir direitinho, assim. Então, que o nosso cérebro, ele é moldável. Quanto mais cedo a gente fizer esse encontro neuronal, esse casamento bacana, mais certo ele vai dar. Por quê? Porque existem épocas de poda neural. O que é isso que todo mundo fala? São épocas que o cérebro ele se reorganiza e estabelece que aquela reorganização ela é a reorganização que deve continuar. Então, assim... mais ou menos aos 3 anos de idade, isso não é um número fixo, não é estático, obviamente, o cérebro assume que aquela dança de neurônios é a certa. Sim. E ali ele faz uma poda. Tudo que está sobrando de neurônio que não encontrou o seu par, ele é embora. Eliminado. Entendi. Então, se a gente não encontrou o par certo, a chance da gente botar o par certo embora, mandar embora, ser eliminado é muito grande. Porque o cérebro entendeu, não, o par é aquele. Então, a gente precisa ajudar, e aí foi o que tu colocaste, assim, a gente precisa guiar, ajudar esse cérebro a entender quem é o par certo. E isso se faz através da reabilitação precoce. Se a gente mostra que para ficar em pé, a gente precisa que esse neurônio converse com esse, e a gente começa a botar a criança em pé, ajuda ela a segurar a perninha, fica, até que uma hora ficou, o neurônio entendeu, não, para ficar em pé, eu preciso conversar com esse cara aqui. E aí, se a gente faz isso em tempo hábil, o cérebro entende que é aquilo ali. E aí a criança vai ficar em pé. E isso é em relação à fala, isso é em relação ao contato visual, isso é em relação aos interesses ambientais, isso é em relação aos hiperfocos. Então, a gente tem que dar a oportunidade da criança que não sabe, para mostrar para ela, olha, é assim que se faz. E insistir, porque a repetição que nos dá isso. Porque eles perdem, né? Porque eles perdem. Então, é uma vez que tu mostra, daí é outra vez, daí em casa continua mostrando, até que o cérebro entende. Parou de fazer, uma semana depois esqueceu. Até que o cérebro entende que aquilo ali é o jeito que tem que ser feito. E aí continua. Então, por que a carteirinha de vacinação é importante? Porque ela é um documento muito sério, por mais que não pareça, porque não nos passam isso. Aí que Eu sou mãe, pediatra, e comecei a valorizar a carteirinha de vacinação quando eu comecei a entrar nesse mundo do transtorno, dos atrasos de desenvolvimento. Antes disso, eu nunca nem tinha olhado para a carteirinha de vacinação. Porque tu ganha aquele negócio cheio de página, só vai lá no peso, Apgar e não sei o quê, aquilo que teu pediatra te pergunta, no perímetro cefálico, no peso para tu medir, e todas as instruções que aquela carteirinha te dá, tu nem olha. Por quê? Porque tu não é orientado a isso. Então, a gente está começando um trabalho que a gente, divulgando aqui, fala assim, de quando a pessoa recebe a carteirinha de vacinação, que vai ter alta, né, a carteirinha de desenvolvimento que vai ter alta com seu filho, ela deve ser orientada pelo médico em todos os âmbitos da saúde
Desde da pessoa que teve o parto em casa até a pessoa que teve o parto no hospital mais chique do Brasil, do Tem mundo. a carteirinha. Tem a carteirinha. E daí dizer, olha, a nossa sugestão é a seguinte, você tem que ler essa carteirinha. A sua lição de casa é ler a sua carteirinha. Porque se as coisas não tiverem conforme está mostrando aqui, você deve procurar ajuda. Porque nem sempre o pediatra vai fazer Nem o caminho. E aí, claro que existe uma margem de erro. Aos 4 meses a criança tem que estar sentando com apoio. Mas o meu está com 5 meses e ainda não está sentando. Não, quando a gente, daí no consultório, mas daí assim, o que é importante? Aos 4 meses, pela carteirinha, devia estar sentando com apoio. Aos 5 meses não está, eu vou procurar ajuda. Pode ser que eu esteja sendo muito rápida ou sendo muito preocupada, tudo bem, mas eu vou procurar ajuda. Pelo menos do pediatra. Por quê? Porque depois ele me diz, não, tem até os 6 meses. Está quase sentando sozinho. E existe uma margem de 2 meses dentro da faixa da normalidade. Então, vamos esperar. Se até os 6 meses não estiver sentando, de fato, a gente vai procurar uma ajuda de um neuropediatra. Então, a gente tem que respeitar aqueles marcos e pedir uma avaliação quando aqueles marcos, ir atrás de uma avaliação quando aqueles marcos não foram atingidos. E talvez a gente ouça, não, dá para esperar, porque temos uma margem, mas talvez a gente não ouça isso. E aí entra no tempo da criança. Eu acho, e é importante também, né, Marta, porque eu sou do outro time, eu sou do time que mesmo não orientada, eu devorei a carteirinha de vacinação, por isso que eu falo sobre ela, porque eu li, enfim. Ela fala não só de marcos motores, né? Ela tem páginas de marcos motores, páginas de marcos sociais. Então, só não sentar aos 4 meses e nem aos 5 pode sim ser algo isolado do desenvolvimento daquela criança. Agora, se na página dos motores você encontra não sentar, na página dos sociais você encontra não olhar, na página dos... Então, assim, você vai somando sutilezas de, né? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Tem as 4 áreas do desenvolvimento, né? Que é o motor grosso, Isso, o fino, o pessoal social e a comunicação. Isso. E isso tem tudo na carteirinha. Tem tudo. Né? Então, Porque inclusive eu no acho autismo, que o pediatra não segue a carteirinha. Inclusive no autismo, os motores muitas vezes não, é o que menos tem atraso. A gente costuma, depois quando a gente avalia a criança, a gente sabe que tem. Mas assim, os marcos motores, eles são alcançados de forma errônea, mas são alcançados. Então, não, mas ele caminhou na idade certa. Tudo bem. Então, nos autistas isso é muito comum. Os marcos motores parecem ter sido alcançados e ninguém dá valor para os outros marcos. Exatamente. E daí tem a coisa que é assim, não, mas isso assim eu ouço todos os dias no consultório. Mas é que a minha mãe me falou que eu também era assim. Assim. Tu também demorou a falar. Não, igual. Tu também demorou a andar. A minha sogra me disse que que o pai do fulaninho era igual. Demorou horrores para falar, não fazia nada. Então, assim, daí eles adiam o diagnóstico. E às vezes é um mais fenótipo ampliado, né? Até. E às vezes não é, mas assim, não, a gente não pode validar essas culturas antigas de que isso é não é. A gente Mas tem na maternidade, no modo geral, a cultura antiga parece que quando tu nasce um neném, ela te invade, Isso, né? exatamente. Vem a avó, E a gente tem que tomar muito cuidado. E aí daí dá o chazinho. E é uma coisa que nem sempre o médico chega e te diz, não, peraí, a ciência não nos diz que isso aqui é o correto, né? Isso aí é importante. Eu acho que é muito importante isso que a gente está trazendo, mas eu vou trazer o meu exemplo pessoal aqui do movimento contrário. Também é muito difícil que, pelo atraso nos marcos motores, alguém imagine estar diante de um autista. O meu filho só teve atrasos motores. Tá? A terapia mais antiga do Benjamin é a físio. O Benjamin não começou fazendo fono, não começou indo à psicóloga, ele começou fazendo fisioterapia, porque ele não sentou nem aos 4, nem aos 5, nem aos 6, nem aos 7, nem aos 8. Ele sentou aos 9 meses com apoio. É atípico. Então, é muito atípico. Então, mas também é muito presente. Sim. Hoje, a clínica que meu filho frequenta de fisioterapia neurofuncional é basicamente frequentada por autistas. Então, os dois movimentos, né? Não é
não é infrequente que os autistas alcancem todos os marcos de desenvolvimento motor e tenham só perdas mais sociais e mais de cognição. E Isso. também não é infrequente Não. que eles tenham atrasos motores Tá. não identificados como autismo. Isso, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque isso é uma coisa que cada vez a gente vê mais, assim. Médicos que fazem um diagnóstico de autismo e mandam uma prescrição um laudo meio... padrão, meio receita de bolo. TO e fono. Esse é o mais padrão. Nem mundo. entra no comportamental, Não. né? Só que só um pouquinho. TO e fono é o telhado da casa. E a Não. físio? Não adianta nada a gente começar a construir uma casa pelo telhado. Se a gente não tiver um corpo estruturado, e daí assim, mas ele teve todos os marcos motores alcançados, tudo bem, mas de uma forma errônea. O tônus é ruim, a praxis é ruim. Então não adianta. O que é praxis? O corpo te manda fazer uma coisa e tu faz, mas tu faz de uma forma ruim. Então não adianta tu querer que a criança fale se ela não consegue nem Não tem nada organizado, né? no resto do corpo, tá? Então, assim, e esse é um grande erro. Não, já comecei com TO e fono. Eu isso acho que vem. o problema vem porque é muito típico do autismo a falta da comunicação e a estereotipia, que eu vejo que é uma das coisas que mais incomodam os pais, que é o que Isso. deixa mais visível o autismo, né? Isso. A estereotipia, o flapping, ou o correr de um lado para o outro, a criança... E aí, bota na TO, porque é sensorial. E aí, não fala, ou a fala não tem função, porque tem criança que só fala o ABC o dia inteiro, ou ela só repete frases de música, ou ela só repete um desenho animado, e a mãe fala, não, ele fala, mas essa fala tem função, essa fala tem uma conversação, tem um ir e vir, e aí, fono e TO. Aí, então, tu entra nesse pacotinho, que na verdade não resolveu nada. A maioria dos pacientes que eu recebo já diagnosticados. Vem com o pacote básico. Mas já tá há 2 anos na TO e na fono. E não resolveu. Mas daí porque tem não... um tônus, assim, a criança tá sentada, assim, uma coisa assim, não adianta. Não adianta porque a fala, ela é motora. Exato. Não, e até porque se isso aqui não tiver organizado, nem fala. Tenta falar assim, não sai nada, né? Exatamente. Então, esses cuidados a gente tem que ter, né? E aí eu acho que a importância dos sinais. Porque os sinais, hoje em dia, se tu for numa internet, é muito padrão. Flapping, e às vezes o autismo, ele é um espectro, né? Ele é enorme, ele tem vários... 2 gêmeos não são iguais no espectro, são questões diferenciadas. E acho que falta essa informação, né? Divulgar acho mais. Que a importância dessa coisa do diagnóstico, assim, do padrão, é muito, 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 muito... A gente tem que falar nisso. Porque, de fato, assim, se a gente põe ali autismo na internet, vai falar de estereotipia, vai falar de dificuldade de contato visual e vai falar de falta de comunicação. E se tu fizer um teste online, como eu fiz várias vezes, porque eu era a mãe louca que estava achando problema na criança, que a criança era um anjo, não chorava, era hipossensível, nunca chorou para trocar um cocô. Ficava cocô o dia inteiro se eu deixasse. Então, que também não é normal. Sim. Qual bebê está com a fralda cheia e não chora? Só alguém que não sente, né? Isso. E aí nunca ninguém me falou. E eu falava para pediatra todo mês. Ele não chora para nada. Essa é uma das características, né? Muito forte. Ou o meu filho, ele sente é muito tudo. quieto, ou o meu filho é extremamente queixoso. Chora pra tudo. Chora, tá sempre irritado, a gente fica procurando, será que ele tá com dor de dente? Será que então já foi investigado roupa, de cabo a rabo? Por que essa criança chora tanto, né? Isso é questão das sensibilidades. E aí tu vai no médico e ele pega e fala que não é nada, né? Que tu tá doida. E aí tu acaba chegando na consulta e aquela coisa não se abre pra ti, né? O neuro mesmo, quando eu já cheguei no neuro, não tinha uma explicação, não tinha uma acolhida. E mesmo quando me confirmavam que ele era autista, ninguém olhou pra mim e falou, olha, deixa eu te dar um abraço, né? Porque eu conheço mãe que pegou o papelzinho aqui do laudo, desceu no meio da rua e falou assim, meu mundo acabou. E agora? O neuro não acolheu, o neuro não conversou, o neuro não explicou. Eu sequer sei o que é autismo. O autismo que eu conheço é o Rayman lá do cinema, ou seja, meu filho não vai fazer nada, meu filho, né, vai ser um vegetal. E ela sai dali com aquele papelzinho e ela tem que descobrir no mundo o que ela faz com isso. Ela não é nem sequer encaminhada, como a gente vê todos os dias nos nossos grupos, para quais terapias ela precisa. Como ela chega no plano ou como ela chega no SUS.
Não explicam nada, Marta. Nada, nada. Aí a gente, quem que acolhe? A outra mãe. Que chega e diz, não, peraí, o caminho é aqui, tu procura aqui, tu faz aqui. Por isso que os grupos existem, né? Quem acolhe, invariavelmente, quem acolhe é a outra mãe. Quem acolhe a mãe atípica é a outra mãe, né? Na sala de espera. Na sala de espera, ou num grupo. Ou ela pega e diz aqui, não, peraí, eu fiz esse caminho aqui. Não, essa clínica aqui não é tão boa. Esse então, médico não é tão legal. Pra gente não fugir do principal, quais são os marcos que a gente não pode deixar estarem atrasados? Todos. Todos, né? Então, assim, não existe, se ele não olha, se ele não fala, se ele roda. A gente está falando das coisas mais típicas. Mas qualquer marco, como foi o caso da Débora, o marco motor atrasado já precisa ser visto. Uhum. Então, qualquer área do desenvolvimento, uma criança que está, mas eu acho que só que é timidez, precisa ser visto. Talvez seja só timidez, tomara. Precisa ser visto. Ele não vai com os avós, mas ele vem com a gente. Precisa ser visto. O máximo que a gente vai fazer vai ser, olha só, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode ir. E a intervenção também, né? Porque se tu mandar para intervenção e a criança se desenvolver normal... Que maravilha. Ótimo. Não era autismo. Exatamente. Não tem problema eu te falar que pode ser que seja e não foi. Não, eu dou esse diagnóstico de pode ser para muitos pais. E já pede a intervenção. Eu não sei... Não consigo fechar hoje, mas a gente vai fazer terapia nisso. E daí, que terapias eu vou pedir? Depende dos sintomas. Depende da criança. Como é que eu vejo aquela criança? Fico uma hora com a criança e falo, olha, pelo que eu tô vendo, eu acho que precisa disso, volta em 3 meses. Uhum. Vamos rever em 3 meses. E às vezes eu peço para voltarem em 3 meses, 4 vezes. E o grande problema é o médico padrão, né? Que, eu não sei, volta em 3 meses, mas nem prestou atenção. Todo autismo é leve. Porque o meu filho é severo, tu sabe muito bem, né? Hoje já é nível 3, 2, que antigamente era severo. E eu sempre ouvi que era leve. Eu acho que é uma forma de te deixar menos preocupada ou um receio de te dar um diagnóstico mais pesado. Mas isso não ajuda a família a correr atrás. Porque, claro que tu vai ficar abalada com um diagnóstico, mas a família precisa correr atrás. Ela não pode, né? Não, é leve, vai passar, vai pra escolinha, vai passar, vai pra casinha de festa, vai passar... Bota na natação, vai passar. Não vai passar. Não vai. Eu acho que esse ponto é muito importante. Que você que está em casa, nos escutando, nos vendo neste momento, saiba. Algumas premissas ainda são muito equivocadas. A de que escola e estímulo de pares... Socializar vai tirar o autismo, vai curar o autismo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nem com meu filho, nem com o filho da Beta, nem com nenhuma criança. Então, escola é importantíssima na medida em que o seu filho tem pré-requisitos para lá estar. Exato. A escola vai fazer muito bem na medida em que o meu filho tem os pré-requisitos para estar lá. Se não, não vai. Né? A natação vai fazer muito bem, o judô vai fazer muito bem, né? Ir ao parquinho vai fazer muito bem, o contato com a natureza é óbvio. Todos os estímulos sensoriais, todos os estímulos sociais, todos os estímulos ambientais são bem-vindos, mas precisam ser guiados, precisam ser orientados. Não sou eu, da minha cabeça, que vou conseguir entender o que é melhor para o meu filho. E esse é um equívoco ainda muito provocado por profissionais mesmo, né? Se de um lado a gente precisa, né, Beta, seguir a nossa intuição de mãe para buscar, de outro lado, a nossa intuição de mãe não serve para nada no desenvolvimento, porque a gente não sabe como fazer. É porque eles precisam de técnica. Eles precisam de técnica, exatamente. Então, a gente precisa desses 2 locais internos. Um local de muita valentia e de nos colocar muito grandes mesmo na busca, e depois de saber que seremos muito pequenininhas e teremos que ouvir muitas coisas, porque a gente não sabe fazer. Com os nossos filhos típicos, a gente sabia. A gente sabia que sentar e montar quebra-cabeça, sentar e jogar dominó, sentar... Com os nossos filhos típicos, a gente não sabe. Eu tenho muitas situações em que eu simplesmente não sei o que fazer.
Eu não sei brincar com o Theo até Eu hoje. não sei, exato, eu não sei o que fazer. Não sei. Não é fácil. Não é fácil. E não... Então a gente precisa... E aí ele ainda entende que é demanda, né? Porque como ele vai pra clínica Isso. muitas horas, todo e qualquer jogo e brincadeira pra ele é uma demanda. Ele Mas faz. tu sabe que isso da mãe aprender, eu acho bem interessante que os Estados Unidos, eu tenho algumas amigas no meu grupo internacional que a gente já anda há muitos anos juntas e que tem os meninos da idade do Theo e agora tiveram um bebê. E elas foram para os Estados Unidos com as crianças muito pequenas, então não pegaram a intervenção precoce, mas agora tiveram um bebê. E aí, até por ter um filho autista, a visão é outra, né? Mas eu acho bem interessante a forma como eles fazem. Os Estados Unidos está bem avançado na questão do autismo, né? E o bebê é avaliado desde o momento que nasce, semanalmente, pelo médico, né? O médico que eu acredito ser o pediatra, e vai acompanhando para ver o desenvolvimento. Apareceu qualquer atrasinho ali de desenvolvimento, seja motor, seja no balbucio, vem a equipe de intervenção vem em casa, né? Porque essa criança precisa se manter no ambiente dela, né? Não ficar correndo em clínica, tão bebê. Mas, ao mesmo tempo, treinam esses pais. Então, essa clínica vem, faz a intervenção com a criança em casa e treina esses pais. Então, os pais se tornam terapêuticos, né? A gente não vai ser terapeuta, mas a gente tem que ser terapêutico. A minha análise do comportamento não pode falar não para o Theo e eu falar sim, né? Sim, senão vira uma confusão. Então, a gente precisa aprender a fazer como a terapeuta faz, entender, daí se colocar nesse lugar de aprendizado, né? Eu preciso aprender a lidar com meu filho. E aí, essa intervenção funciona muito melhor. Então, não fecha um diagnóstico tão cedo, porém, a intervenção está ali. Então, começa com algumas horas, foi ficando mais atrasado, aumentam as horas, e lá na frente fecha um CID. Não se preocupa em fechar um laudo de cara. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil já é lei, né, que os pediatras nas consultas de puericultura apliquem a escala MCHAT, O MCHAT, que é de risco para autismo. E nos Estados Unidos eles levam a sério isso, aqui não. Aqui né? não. Então, e isso já assim, bota a criança em risco ou não. E a outra coisa, isso que tu tá descrevendo que acontece lá, é o play. Né? É o play. Que é essa formação que eu fiz. Por que eu fiz? Justamente para conseguir ajudar os pais. Porque, às vezes, não para os pais, porque o play, nós não vamos entrar em play aqui agora porque não cabe, mas é um método que os pais reabilitam os filhos. Eu não acredito nesse método exclusivamente aqui no Brasil. A gente tem uma cultura diferente. Nos Estados Unidos funciona super. Agora, poder passar para os pais alguma informação de como chegar no seu filho, e isso, quando tu faz em ambiente domiciliar, é muito mais fácil, porque numa clínica é diferente. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente deve lutar. Eu acho que é uma cena para um próximo capítulo, em termos de Brasil. Mas isso é uma coisa que a gente deve lutar para entrar nas políticas públicas também. Dar a oportunidade, não dos pais só serem acolhidos do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista de treinamento. Que eles possam ser treinados para poder, nos momentos que estão com os filhos, estarem reabilitando de uma forma discreta. É mais assertiva, né? Claro. Essa técnica, porque eu vou ter mais facilidade de brincar com meu filho, porque eu sei como, né? E até se acontece algo de eu ficar sem terapia um período, final de ano, férias, pandemia, meu filho não ficou totalmente sem reabilitação. Eu sei o que fazer. Exatamente. E essa questão do treino parental eu acho bem, mesmo a gente, né, que estamos numa bolha de privilégio com clínicas pagas e tudo mais, conseguimos judicializar, é bem falha, né? É bem difícil. Eu acho que é bem importante esse ponto, até porque às vezes, né, Marta, às vezes são questões e mudanças muito sutis. E eu acho importante também que a gente sempre traga os nossos exemplos, porque muitas mães em casa podem se identificar com isso, né? A minha vida, a minha maternidade mudou na minha casa em relação ao Benjamin quando eu instituí rotina visual. E a rotina visual da minha casa é uma rotina visual de baixa tecnologia. São papéis grudados pela parede que vão instruindo ele. É porque dá previsibilidade para a criança do que a gente quer.
Mas o que eu digo, né, Beta, em relação a isso, muda. aos pais trabalharem, aos pais terem acesso a pequenas estratégias de reabilitação, essa é uma Muda. delas, né? É porque senão o pai fica naquele... Por exemplo, a gente que já tem filhos típicos, né? O filho típico, se eu estimular ou não, ele vai falar, né? A criança não tem nenhum atraso de desenvolvimento, ela vai falar, né? Uma criança que não teve estímulo nenhum, ela pode ser que ela não tenha uma fala tão adequada, mas ela vai falar, ela vai andar, ela vai correr, ela vai jogar bola. Independente se eu ensinar ou não, meu filho vai aprender. O autista, ele precisa ser ensinado tudo. Ensinado e repetido, ensinado e repetido. E a gente, na maternidade típica, a gente fala muito não. Tudo é não. Eu não quero que tu pise na grama, eu não quero... E aí, na cabeça deles, eu tenho a impressão, eu leiga, né? Só que falando com a médica e falando a minha teoria. Na minha cabeça, eles ficam assim, tipo, mas o que é que tu quer? É um monte de não, mas para que lado que eu vou, né? Então, é muito mais fácil. Hoje eu já faço assim, caminha na calçada. Não é não pisa na grama, é vamos pela calçada. Dá a mão para a mãe para atravessar a rua. Não é não cruza a rua. Dá a mão para a mãe para a gente atravessar a rua. É mais fácil deles entenderem. E a rotina visual faz isso, né? Eu consigo entender o que a pessoa quer de mim. Porque a minha cabeça abriu várias abinhas. Meu marido me explica isso, que a cabeça do autista é um computador que abriu 50 abinhas. E ele está pensando em todas as abinhas ao mesmo tempo. Então, eu focar só nessa é muito difícil, porque eu tenho outras todas abertas. E aí, quando eles dormem, fecha as abinhas. Nós temos ainda a dificuldade do sono, né? Então... Que é uma dos sinais também precoces, né? Crianças que não dormem. mães que dizem, meu filho até os 8 meses nunca dormiu mais do que 1h15. Tem vários sinais, né? Então, assim, os atrasos do desenvolvimento mais sutis. Não dá para... mas ele faz contato visual, então ele não é autista. Isso a gente não tem como... nunca descartar porque a criança fala ou porque ela faz contato visual, que ela seja ou não autista, isso não é excludente, tá? Isso é muito importante. Agora, sim, essas questões sono e alimentação são 2 pontos que têm que ser destacados. Tá. Porque, assim, a maioria, até 80% das crianças autistas têm dificuldade em sono. E por que isso? Não é porque é autista, não, porque a gente sabe que os genes relacionados ao TEA são genes relacionados à baixa produção de melatonina, tá? Então, assim, existe uma explicação orgânica para o baixo sono. E a seletividade alimentar também, tá? A seletividade alimentar não significa que o filho não coma nada, mas que ele tem alguns padrões típicos de alimentação. É só coisas claras, são só coisas pastosas, não pode ter nada misturado, tem que estar o prato com tudo separado, tem que ser o mesmo prato, tem que ser... Então, são esses padrões alimentares. Essas são 2 queixas muito comuns. E que acaba não tendo um apoio profissional, né? Porque no momento, por exemplo, às vezes eu como nutricionista, né? Que a gente fala com as mães, mas o meu filho ele é seletivo, então não tem como eu mexer na alimentação. É difícil, eu concordo, porém, quanto mais seletivo ele é, menos nutrientes ele está ingerindo. E aí mais difícil fica, porque o teu cérebro precisa de gordura, precisa de nutrientes, precisa de tudo para também alimentá-lo. Então, se tu não suplementar e não conseguir também alimentar, em algum momento essa bomba estoura, né? Perfeito. Quando entra a questão da alimentação, a suplementação faz parte justamente para abrir o apetite, né? Se tu não suplementa, fica mais difícil de sair daquele ciclo salgadinho e todinho. Então, tu tem que... Essa seletividade, Marta e Beta, que é nutricionista e uma médica. Então, agora eu vou aproveitar esse gancho com as 2 aqui do assunto. Essa seletividade também pode estar presente desde a introdução alimentar, meninas. Com certeza. E quando eu falo de introdução alimentar, eu vou voltar um pouco no assunto que a gente estava conversando lá atrás, de que muitas mães acabam largando os filhos na escolinha a partir dos 4 meses e também antecipam a introdução alimentar para os 4 meses, né? Não seguem só com uma amamentação exclusiva até os 6 meses e tal. Então, já é possível localizar padrões repetitivos de alimentação, padrões muito restritivos em bebês muito pequenos? Sim. Sim.
Inclusive na amamentação, né? Inclusive na amamentação. Na amamentação, tu consegue já ver um padrão. Tem autista que nunca amamentou, ele já foi pra mamadeira. No início, normalmente, existe uma recusa, né? Porque a mamadeira é sempre igual, né? O leite materno, ele altera. Ou eu tô gripada, ele vai mudando o sabor, ele muda a espessura. O que tu come vai influenciar. O que eu como muda, ele não é sempre igual. E quando a mamadeira vai ser sempre 100 ml de água, com X scoops do leitinho, com a mesma mamadeira. O bico tá sempre igual. E a questão deles, de comer sempre a mesma coisa, não é que eu não goste das outras. Mas uma bolacha recheada, ela é sempre do mesmo jeito. Um brócolis hoje tá mais durinho, hoje tá mais molinho, hoje ele tá mais salgado, hoje ele não tá. Então, essa alteração... Aí entra a rigidez, né? Essa alteração que faz... a criança que é rígida, ela não quer. Então, eu vou reto pro industrializado, que é sempre igual. A questão alimentar, eu acho que você deve fazer um dia só de alimentar. A gente vai chamar porque assim, ó, é tanta coisa que influencia, desde a língua, onde o alimento passa na boca. Eu acho que vale a pena e entra nos sintomas, né? Porque aí tu vai vendo um mar de coisas. Porque às vezes tu bota ali como seletivo e não é seletivo. É a rigidez da criança que faz ela. Então, a gente vai trabalhar a rigidez e não a seletividade. Ou é a textura. A gente, às vezes, tem pacientes que só comem picolé e só comem pão de queijo na casa da avó. Teve um caso, assim, numa palestra que a gente foi. Por que o pão de queijo da casa da avó? Ele era hipossensível. Então, ele precisava do picolé, que era super gelado. E na casa da avó era o único forno que ele tinha acesso ao pão de queijo pelando. Então, ele não consegue comer o normal. Então, imagina, daí tu fica tratando como seletividade. Seletividade, na verdade, eu preciso da TO para hipossensibilidade dessa boca, né? Do sensorial. Por isso que a gente precisa daí de um rol maior de terapias. Porque eu preciso que essa fono e essa nutri falem com a TO fale com a psicóloga do comportamental, porque às vezes é comportamento, às vezes é sensorial, às vezes é uma seletividade. Isso é em tudo no autismo, e a gente né? precisa trazer esse tipo de pauta também, porque elas são muito pouco faladas, né? A questão do sono e da alimentação, e ao mesmo tempo a gente está falando de duas estruturas que são basilares da vida, né? Dormir e comer. Quem não dorme, quem não come bem, não vive bem. Então, uma mãe que está privada de sono há muito tempo não vai conseguir bem maternar essa criança. Não. Uma criança que está privada de vitamina C, vitamina D, vitamina A, de sol, de vitamina B12, de zinco, dormir. de ferro e de dormir, não vai se desenvolver E bem, como a vai despeito estar de de bom todas humor? as terapias. Como é que essa pessoa acorda de bom humor? Que Aí esteja depois fazendo. o autista é agressivo. Isso, Mas mas ele ele não dormiu, ele não comeu, né? Ou ele comeu 1 quilo de açúcar Ou ele tem industrializado dor. antes de dormir. Ou ele tem dor e não sabe falar. Essas queixas de sono e alimentação são queixas incapacitantes. Incapacitantes, com Para certeza. os pais. É um desespero. Tem famílias assim que elas falam, eu não sei, a única coisa que eu quero É dormir e que ele coma. que ele coma. Exato, claro. O resto não me interessa. Entendeu? Daí os pais estão preocupados que os autistas não falam, não. Os pais que têm filhos que não dormem direito e que são seletivos, eles estão preocupados com coisas básicas para a vida. Para sobrevivência. Para sobrevivência. Isso. Então, isso é importante, né? Acho que a gente já tem que deixar isso amarrado, né? Que a gente precisa fazer um episódio só sobre alimentação e um sobre sono, Sim, né? Trazer muito esses transtornos do sono, até porque esses números isolados, até 80% dos autistas não dormem bem, apresentam transtorno de sono, até 80% dos autistas... essas informações técnicas, sem nenhum tipo de amparo e sem nenhum tipo de reparo, não servem para nada. Então, a gente precisa trazer... autismo. Exato. A gente Bota na precisa culpa ali do autismo, popularizar a higiene do sono. A gente precisa ver como é que a gente pode fazer para que essas crianças autodesenvolvam ou suplementem melatonina, que a gente sabe que é um hormônio produzido pelo próprio organismo. Como é que desenvolve? É no escuro? Tem que tirar a tela? O que tem que fazer? Então, precisamos... Tem que ter um podcast de telas, Precisamos falar sobre isso também. Eu acho que a gente já está encerrando aqui, né, meninas? Foi muito, muito, muito importante, tá, Marta?
Muito obrigada por ter vindo. Acho que a gente conseguiu passear um pouco, muito menos do que a gente gostaria, mas já é um primeiro passo. A gente conseguiu passear um pouco por todas as questões que merecem nossa atenção assim que nossos filhos nascem. Muito obrigada, Beta. Muito obrigada, ProHub, por ter nos recebido. A gente volta na semana que vem com mais um episódio e a gente vai conversando. Eu Obrigada. gostaria só de falar alguma coisa para as famílias que estão com diagnóstico recente, né? Que a vida delas vai mudar, não, nem para melhor nem para pior. É um filho diferente, né? Somos todos diferentes, mas a gente vive numa sociedade onde as pessoas querem todos iguais. E se interem, vão atrás de informação, procurem bons profissionais, falem com outras mães, troquem experiência, não guardem tudo para si, né? Falem, não tem problema sofrer, não tem problema ficar mal, mas ajam, vão atrás de terapias, vão atrás do SUS se necessário. Hoje temos médicas como a Marta, maravilhosas, que têm horários sociais que atendem sem cobrar. Então, assim, vão se informando, tentem descobrir que médicos abram a agenda de vocês para a gente também desafogar um pouco essa nossa fila do SUS, que é absurda, né? Eu acho que isso é um dos pontos, assim, que deve ficar de mensagem, né? Um é assim, tem dúvida. Ai, tá todo mundo falando que eu sou louca, que é as frases que as mães mais ouvem, né? Não escuta todo mundo, vai atrás, né? E assim, mas eu não sei quem procurar. Vai atrás, entrem em grupos, conversem com outras mães. Justamente isso que vocês estão fazendo aqui. Tem esse colo de mãe hoje, que é uma fonte, uma abertura para informação mais do que para acolhimento, para informação. O que eu faço se eu acho? Pergunta para as gurias aqui, né? E aí, pelo menos assim, olha, quem sabe tu faz isso ou tu faz aquilo, mas não fiquem corroídas pelas dúvidas. Vão atrás, o máximo que vai ser, olha, tá tudo bem, fica tranquila, mas não deixem de procurar ajuda. Nada, né? Porque hoje também a gente sabe que existem outras síndromes, né? Fora o autismo, tem inúmeras síndromes relacionadas ao autismo também. Quando a gente entra na questão genética, a gente tem inúmeras comorbidades e outras coisas. Eu sempre brinco que, para mim, se o Teodoro fosse só autista, tava de boinha. O meu problema são as comorbidades, é a apraxia, é o toque, as coisas que vêm junto do autismo, né? E isso só o conhecimento. Né? Não tem como tu diagnosticar uma apraxia da fala, um toque, sem tu te ler, sem tu ir atrás. E os dois fui eu que diagnostiquei, porque eu tava com um mar de profissionais e que ninguém me dizia nada. Então é super difícil também, porque aí toda hora tu tá caçando um diagnóstico pro teu filho, né? Uma hora o Samuel me disse, para de ler. Porque cada vez que tu lê, tu acha um diagnóstico novo. Eu falei, não, mas ao menos a gente trata agora, né? Então, procurem, se informem, vão atrás. Hoje em dia tá aí, a internet tá aí para isso, né? Pode ser que se descubra uma outra síndrome, que não seja autismo, mas algo tem. Quando tem algo muito atraso, tem muitos sinais, alguma coisa tem. Né? Isso aí. E as mães não são loucas. As mães não são loucas, isso é importantíssimo. E às vezes a gente pode ficar meio louca, né? E a gente fica também à disposição, é uma página pequena, a gente está começando, é um projeto ainda muito embrionário, mas que nasceu de um desejo muito legítimo, assim, de levar informação que a gente não teve, de levar o acolhimento que a gente não recebeu, de provar, assim, através dos profissionais, através do nosso olhar materno, que realmente, assim, a loucura da mãe normalmente é muito bem fundamentada. Sim. Né? Então, acho que é isso, assim, nós somos o colo de mãe e voltamos já. O colo de mãe é pequeno, mas a gente já está nessa lida há muito tempo com muitas famílias, né? Exatamente. Cuidando de muita gente. Então, gurias, esse aqui é o nosso telefone do colo de mãe. Vocês vão estrear. Esse telefone agora, a gente consegue ligar para a hora que tu teve o diagnóstico. E eu quero que tu fale alguma coisa para ti. Ai, que lindo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tirar fala esse com a Débora. E vou lá de anos esse. atrás. Olha só. Presta atenção. Tá quente. Você tá cansada. Faz quase 1 ano que você tá atrás desse papel que você acabou de receber. É só um papel?
teu filho segue sendo o mesmo. E não desanima. Chora um pouco, come um chocolate, fica calma que vai dar tudo certo. E chega em casa e abraça ele e dá um beijo nele. Agora tu vai ligar pro primeiro diagnóstico que tu deu. O que tu aprendeu nesse tempo todo? Muito, né? Bom, o que eu tenho para falar para vocês como família é que quando a gente tem uma equipe e a gente tem suporte, a gente consegue chegar no melhor lugar possível. Então, contem comigo, contem com a equipe, que juntos a gente vai fazer essa criança voar o máximo que ela vai conseguir. É difícil, né, gurias? É muito difícil. E agora vou ter que ligar pra mim também, né? Vai ter que ligar pra você também. 7 anos atrás. Vai, mas você tem memória. Pois é, vamos tirar aqui o fone. Oi, Beta. Eu sei que tu tá bem louca. Todo mundo fala que tu é louca também. E confia em ti. E tenta achar a luz nesse caminho tão escuro. E saiba que tu vai ter o filho mais maravilhoso. Ele é lindo, ele é amoroso, ele é querido e ele é perfeito, do jeitinho dele. Obrigada, gurias. Querida. Foi muito legal.